gravidez é linda, a gravidez, ele tá ali contigo, não precisa muito ainda de muita responsabilidade, assim. A gente, eu e o Bernardo, foi cesárea. Então eu cheguei em casa com um pouco de dor, claro, porque é uma cirurgia. E aí o primeiro banho foi aquela luta, né? Aquela choradeira. Eu acho que o instinto materno da gente é incrível, assim, tu não passa dificuldade. As dificuldades surgem desde o momento que tu decide engravidar. A gravidez é uma grande expectativa, a decisão do parto, são momentos em que tu tem que elaborar muita coisa, superar teus medos. Eu acho que esse é um processo que toda mãe passa. Tenho várias pacientes que se tornaram mães recentemente. Elas relatam e confirmam ser a maternidade realmente o amor incondicional. Então, elas, apesar das situações de risco de hoje, muitas temem não serem mães adequadas ou, às vezes, terem dúvidas quanto ao crescimento e à evolução dos seus filhos no mundo contemporâneo. A gente sente elas mais preocupadas, mas elas não, a grande parte não deixa de fazer essa experiência e elas vão se preparando, aprendem com os seus filhos para as diversas fases da vida. A minha opção foi ter filho mais tarde, tive filho com 34 anos e decidimos ter a Giovana. Foi muito planejada, foi uma gravidez desejada e foi a única tentativa de gravidez. Eu acho que a gente, na verdade, se torna mãe com o passar do tempo, né? Eu aprendi isso com meus filhos, pelo menos, porque desde que são pequenos, a gente vai passando muitas fases, né? Então, a gente passa primeiro da responsabilidade suprema, né? Que tu te vê ali com aquela criança, que tu é responsável por educar, por criar, por proteger, por tudo isso, né? E aí dá aquele choque, meu Deus do céu, e agora? E ele tá aqui, tá crescendo, hoje completou um mês e tá exclusivo no leite materno, ganhou peso, cresceu. A grande parte, ainda assim, apesar do temor que elas têm, elas se realizam sendo mães. Elas são mães satisfeitas, mães que procuram se informar mais, mães que têm desafios, mas que se realizam tendo esse amor maior. E aí toda vez que ele vai mamar, precisa rotar, porque eles engolem ar. E tu fica batendo, daí ele não arrota, aí tu troca de posição, não arrota. É cansativo. A vida de mãe é cansativa. Olha elas crescendo assim, é muito emocionante. Então, acho que a maternidade, para mim, foi a melhor coisa que eu... Hoje, eu diria, deveria ter tido mais filhos. Devido às dificuldades que a gente teve e o tipo de tratamento que a gente começou a fazer, a gente estava ciente que a gente poderia ter gêmeos ou até trigêmeos, né? A gente poderia até ter 3. Mais prático, tu vai criando 2 crianças de uma vez, né? Trabalho em dobro, mas de uma vez só. Aí tu vai ter dúvida quanto tempo ele tem que ficar no peito, tu vai ter dúvida de quanto em quanto tempo. Aí tu tem que interagir, aí ele se cansa, aí tu tem que trocar de atividade. A cada 15 minutos tu tem que mostrar um brinquedinho novo, tu tem que botar uma música, e aí vai da criatividade da gente para poder dar conta desse momento. Opa, vomitou! Eles vomitam também, viu? Na verdade, o Bernardo, ele é super guloso. Então ele dá aquela rotadinha e uma vomitadinha. O que acontece com isso? A gente tá sempre azeda. Eu tô azeda, ele tá azedo, mas mesmo assim a gente acha até gostoso esse cheiro de azedo. Eu acho que a natureza é bem sábia, eu acho que a gente fica num outro mundo quando a gente tem os filhos pequenos, né, recém-nascidos, enfim. Então, a maternidade, o cuidar delas é sempre a mil, tu tá sempre a mil. A cada dia que tu acorda, parece que tu tá mais apaixonada por essa criaturinha aqui. Eu só não tenho um monte de filho, porque hoje em dia não dá, né? Se não, eu teria um montão de filhos. Tu tá sempre em função delas. Primeiro elas, o soninho, a comida, o banho, né? Então, isso toma todo o tempo. O amor que a gente sente quando é mãe é inexplicável mesmo, é um amor realmente incondicional. E é esse amor que faz com que a gente supere todas as coisas, né? Quem que tá com cocô verde fedido? Bex.
Bex, e hoje se lambuzou todo que o cocô foi pras costas? Foi você. E quem que fez pipi na mamãe também? O peido é bonito, o arroto é bonito. É tudo lindo, é um amor sem palavras, assim, a gente não... É muito gostoso, quando ele te olha e te ri, assim, não tem preço. Até dormindo, a gente fica namorando eles dormindo, a gente namora eles sorrindo, namora eles espreguiçando, até fazer a forcinha do cocô a gente acha bonito, é tudo lindo. Quando nasce a criança, quando nasce o filho, é um momento divino, com grandes transformações hormonais, com grandes transformações deste casal. Foi tudo isso que a gente passou, né? Uma transformação gigantesca, com superação de medos, porque tu vai ser mãe eternamente, né? É um momento que tu decide ser mãe e vai ser eternamente mãe. E preparar uma criança para a vida, nestas dificuldades que a gente enfrenta, não é nada fácil, é uma tarefa difícil. Mas então ali, ó, entre 13 e 4 da manhã é a hora que ele vai querer comer. E aí tu tem que levantar e esse período da amamentação, não é? Tu vai ir ali dar 10 minutinhos de mamar. Tu fica 1 hora na função, porque tu tem que dar de mamar, tu tem aqueles 10 minutinhos do arroto, aí ele não arrota, aí tu prolonga um pouquinho. Aí o que acontece? Normalmente depois da mamada é a hora que eles fazem cocô. Aí tu tem que trocar de fralda. Então esse tempo que tu vai ficar acordado de madrugada é 1 hora. Quando eles são bem pequenos, o trabalho é muito físico, né? Por isso que eu te disse, a gente não pensa muito, a gente só tem que fazer, porque tem que dar comida, tem que trocar, e é físico o tempo inteiro, e pega no colo, né? Quando eles começam a caminhar também não para 1 minuto, a gente está sempre correndo, a gente já não faz mais nada direito. Não tem tempo direito para tomar banho, nem para ir no banheiro, é uma coisa assim. Eu pensei assim, meu Deus, 2, mas eu tive apoio da minha mãe, do marido, irmãs. O casamento muda. Não melhora, não piora, não fica igual, ele muda. Muda porque a gente tem menos tempo para o marido, né? Na saúde pública, existe a mesma frequência de gestantes na adolescência, tudo continua igual, elas continuam gestando na adolescência e não existe uma redução dos níveis de prevenção da doença sexualmente transmitida. Mas, a nível de consultório privado, nós observamos uma procura maior de consultas por parte das adolescentes. Existe uma prevenção maior. Eu tive um filho, né, outro filho, além da Letícia e do Rafael, o Guilherme, que faleceu com 3 anos e meio. Né? Foi uma situação bem chata, porque o jeito... Bom, enfim, né, quando a gente perde um filho, é realmente Bom, é uma coisa assim que eu digo que a gente não deseja nem para inimigo, né? Porque é um sofrimento realmente muito grande, né? Então, não sei, né? E depois disso tudo, assim, também a gente começa a pensar de uma outra forma, né? A gente às vezes se culpa um pouco, porque será que, né? Merecia ou não merecia, enfim, fiz alguma coisa, né? Mas para a família também foi horrível, né? Foi um choque também para todo mundo. Mas eu sempre contei para a Letícia e para o Rafael sobre o irmão que eles tiveram, porque a Letícia tinha 1 aninho, né? Eu não tinha o Rafael ainda, o Rafael veio depois. Né? Não sei se eles ficam um pouco chocados também com a história, porque é uma história meio trágica, né? Mas, não sei, graças a Deus, eu tinha a Letícia nessa época, que foi meu anjinho, né? Que foi quem realmente me ajudou a superar tudo também, porque eu tinha que cuidar dela. Né, eu não podia me dar o luxo também de ficar, né, muito triste, enfim. E ela realmente, como o nome dela diz, Letícia, né, ela é a alegria da casa. E o Rafael veio depois, então, daí ficou tudo melhor ainda. Né? E a primeira gestação, que a gente optou em ter filhos, a gente teve um bebê, enfim, primeiro mês mais ou menos, e aí veio a perda. A Silvana se abalou bastante, mas eu disse para ela para a gente não desanimar. E continuamos tentando e não dava certo. Que nós fizemos mais umas 3 tentativas, né? Quando já tudo parecia perdido, na 4ª tentativa, veio essas 2 coisas lindas aqui.
Quando eu descobri que era gêmeas, meu Deus, eu fiquei assim emocionada, né? Não tinha nenhum medo de não conseguir, sabe? Mas eu fiquei feliz. Eu pensei assim, é uma loucura, mas vai ser uma loucura boa. Por exemplo, a Letícia, quando era pequena, era muito mais aprontona do que o Rafael, né? Que é uma coisa que se espera que seja um comportamento dos meninos, né? E ela, não sei, mas isso é do temperamento. O corpo já está pronto muito cedo. Então elas já têm corpo de adultas, né? Mas não estão uma dissociação, elas não estão maduras o suficiente. E isso, essa dissociação física, emocional, traz um conflito grande. A gente nota isso. Nós, pais, temos que estar preparados para ter uma maior proximidade com as nossas filhas, principalmente as meninas, adolescentes, e para escutá-las mais. Outro aspecto que eu acho importante ressaltar é a chegada da tecnologia na atualidade. Até a gente fica um tempo na internet em que a gente não precisava estar ficando esse tempo. Então tem que aterrizar. A gente, muitas vezes eu digo, Giovana, larga esse telefone, não fica tanto tempo no telefone. Então toda hora a gente dá limite, não estipula horário, mas ela tem que saber das responsabilidades dela, afinal ela já está assim, numa idade que ela tem que decidir muita coisa, que ela está partindo para uma vida profissional. A gente tenta assim mostrar para ela o que é importante, assim, ó, o que tu quer ser, discutir isso, será que isso vale a pena? Então a internet ela abre muitas possibilidades, mas também tu acaba se bitolando muito e dispensa o convívio, o contato. Então acho que não sei se 100% eu consigo controlar, é muito difícil. A gente sabe que a nossa sociedade hoje é uma sociedade mais individualista, mais consumista, onde tudo é descartável, tudo é substituído, e é uma sociedade em que a tecnologia impera. E o que a gente observa enquanto mães desses adolescentes que estão aí com essas ferramentas na mão, né? Tablet, smartphone, a internet à disposição. Eles estão se isolando um pouco. Até quando elas se encontram com alguns amigos que estão lá no celular, elas chegam em casa, mãe, me empresta teu celular. Eu disse, não, o celular é somente para ver fotos, né, ou um vídeo que alguém passa de interessante, só. Tem que ter um resgate para o diálogo. Eu acho importante a presença física, a conversa, em tempos de tanta tecnologia. Né, a gente não consegue todo dia contar uma história para elas. A gente planejava que dava, né? Muita coisa a gente planejou que dava para fazer, mas em função de trabalhar fora, não é possível. Nessa idade eles não conseguem brincar muito junto, mas a gente coloca ele com os bebezinhos, eles já se pegam um na mão do outro. Então a gente vê que de certa forma já existe um carinho entre eles. Sociedade consumista, sociedade do culto à corporeidade, porque nós temos que mostrar os verdadeiros valores e resgatar, e mostrar que isso é ilusão, e temos que nos impor, temos que ter uma opinião contrária a todo esse consumo desenfreado e tudo é tão descartável. Quanto às marcas e consumismo, ao contrário, a minha filha é que me segura mais do que eu, porque ela é muito controlada, é uma pessoa extremamente consciente e às vezes eu quero dar, ai, pega isso aqui, ó, né, bonito. Não, o valor, ela tem noção, ela tem controle, ela tem mesada, ela faz controle do dinheiro dela. Acho que todas as mães, né, sabem no fundo como é que são os seus filhos, né? Umas que enxergam, outras não, enfim, mas todo mundo sabe, né, como é que eles são, enfim. A gente quer sempre um futuro perfeito, né? Não sei se isso a gente consegue alcançar, mas ao menos orientar para que ele siga um caminho positivo, né? De educação, de profissão, de saúde, esporte. Eu acho que essa preocupação de mãe é muito natural. Eu acho que não vai passar nunca, né? Porque é um processo que os filhos estão saindo de perto, né? Eles já não são mais aquelas criancinhas que estão toda hora junto, né? Embaixo da asa, né? Eles estão indo para o mundo.
E isso é inevitável, né? Com o embasamento que eu acredito ter passado para ela, eu não estou tão angustiada. Ela me passa assim, uma maturidade, uma segurança que eu me surpreendo com as atitudes dela. E ela é muito melhor do que eu esperava. Agora eu estou numa fase que a gente tem que rezar só para eles se cuidarem, enfim, né? Porque agora eu já não posso mais fazer nada. Mas é uma fase bem preocupante, porque, né, com drogas, com cigarro, com bebida, né, com as companhias, a violência, né? Eu acho que as drogas hoje é uma preocupação de todos os pais, até pela facilidade de acesso. Hoje, droga, álcool também é uma droga, né? Hoje, nas festas de adolescentes, mesmo quando tu vai levar a tua filha para um encontro de adolescentes, você vê, assim, crianças de 14, 13 anos embriagados, literalmente embriagados, na rua, sem acompanhamento. Agora, eles grandes, adultos, já é uma outra relação, né? Já é uma parceria, né? É uma parceria, realmente. Eles são muito companheiros, nossa. Eles me dão muito orgulho, sabe? E eles grandes assim, eu fico satisfeita, né? De saber que eu passei tudo com eles, assim, que eles se tornaram pessoas boas, né? Que eles estão felizes, né? Têm saúde. Bom, aí tem toda a questão da amamentação, né? Eu sempre quis amamentar no peito, porque a gente sabe a importância que tem do leite materno, né? E aí tu tá Pra mim, a primeira vez foi na sala de recuperação, por causa da cirurgia. E aí tu tá ali com as pernas que tu não sente ainda, porque tá anestesiada. E a enfermeira vem e te coloca teu filho ali do teu lado. E vamos lá, tem que amamentar. É um pouco tenso, assim, porque tu não sabe se tu vai conseguir. A gente não sabe se o filho vai conseguir pegar no bico do peito. Mas as coisas acontecem naturalmente, é impressionante. A gente sempre usa essa expressão. Primeiro saudável, depois uma guloseima. Né? Elas têm bicicleta, elas gostam de jogar futebol, né? No parquinho, sempre que a gente pode, a gente leva elas. Assim, eu acho que elas estão num ritmo saudável. Nesse momento atual, a gente está vendo também a mudança nos adolescentes, também para a procura de seus ídolos. Hoje, o ídolo do adolescente contemporâneo são as blogueiras. Né? E as blogueiras elas pensam, né, no quê? No corpo, né, fica aquela coisa da viagem, coisas que não são a realidade. Então, a minha preocupação, enquanto mãe, enquanto médica de adolescente, é diminuir isso. O pai e a mãe precisam mudar o seu olhar. Bom, então agora o Bernardo ele tá com 4 meses e meio. Já está conseguindo levantar, olha que fofo. E chegou a hora de eu voltar a trabalhar, então começou essa rotina de sair de casa, deixar ele com o babá. Os primeiros dias foi bem difícil, acho que difícil para mim e não para o Bernardo, porque eu chegava em casa, ele estava lá risos com a babá, que chega a dar uns ciúmes na gente. Aí eles começam o colégio, daí vem outro tipo de trabalho, né? Que é o trabalho de levar para o colégio, de buscar, acompanhar nos temas, estudo para prova, né? As amizades, enfim, e leva aqui, busca ali, a gente é motorista, a gente, né, fica sempre em função dos filhos. Administra as brigas, né, porque quando são pequenos também, eu acho que uma coisa comum também para todo mundo são as brigas, as confusões, né, os machucados. A escola, até porque ela é uma referência cultural, ela tem um contexto multicultural, ela é vital. Tá? Segundo Bauman, segundo vários sociólogos, ela é vital para construir os verdadeiros laços afetivos do nosso adolescente, e isso vai ser importante para inseri-lo afetivamente na sociedade. Em termos de escola também, elas estão agora numa escola que elas já estão aprendendo inglês, né? Então é isso que a gente deseja passar para elas. E o que a gente não teve de oportunidade, que nossos pais não conseguiram, a gente vai passar isso para elas. E hoje me preocupa muito, porque o nosso professor, ele não está tão preparado. Como nós pais temos que nos reformular, o professor também. Nós temos muitos professores do modelo antigo.
a gente quer que eles sejam felizes, aquele velho papo. Então, às vezes a gente vê que alguma coisa não está indo muito bem, né? Então, a gente tem que meio que se meter, mas também é meio complicado, porque, né, eles não gostam muito de ouvir. Né? No caso, se tivesse que viajar, estudar, fazer alguma coisa, eu jamais vou impedir eles de fazer alguma coisa que eles queiram fazer, né? E que eu veja que é para o bem deles. Com 1 mês de idade, ele viajou já conosco, porque eu e meu marido, a gente gosta bastante de sair, fim de semana passear, porque é 14 mil sacola, é mochila, é bebê, é canguru, é carrinho, é uma tralha sem tamanho. Eu acho que uma vez as famílias, os filhos não eram tão levados em conta, né? Era uma coisa mais para trabalho, para descendência. E hoje não, né? Hoje, não sei, eu vejo por mim também, mas eu acho que está tudo caminhando assim. A gente já olha a criança como um ser mesmo participando na casa. Às vezes até toma conta demais, né, da casa. É muito uma troca entre mãe, filha, família. Expomos, ela expõe o ponto de vista dela. Acho que é bem interessante, assim. Hoje, eles querem sair mais. A gente sabe que eles estão suscetíveis a situações de violência, situações difíceis de lidar. Se os pais estiverem presentes e estiverem acompanhando, será melhor e um pouco mais ameno o enfrentamento a essa fase tão delicada. Agora ela está conhecendo mais gente de outras escolas, de outros locais. Eu acho que é por aí, né? Agora que começa, então, esta preocupação, né? Então começam com festinhas, primeiro em casa, né? Na casa, depois eles começam a sair. Então, eu não sei, comigo foi muito assim, eu levava e eu buscava, né, no início. Então, hoje que tem o celular, não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente tem o celular, mas daí eu ligava no celular e não atendiam. E eu deixei o celular na mesa e esqueci, né? Fiquei lá aproveitando a festa. E ela ficou me ligando, e meu celular nada, né? Porque não estava comigo. Até que, de repente, eu estou passeando pela festa, passando ali pelas escadas, tá ela enlouquecida, subindo de pijama na festa para me buscar. Meu Deus. Não, eu só olhei para ela e disse, meu Deus, desce que eu já tô indo, né? A conduta totalmente proibitiva não vai resolver, porque ele vai se rebelar e às vezes vai querer compensar em outro momento da vida. Então eu acho que essa fase da adolescência tem que ser vivida com todas as suas comemorativos, certo? Agora é o momento de sair, agora é o momento da convivência social entre amigos, mas tem que ter um olhar diferente e a família tem que prestar atenção. Eu vim também de uma família com bastante irmãos, né? E a minha casa de solteira sempre foi assim muito agitada, né? Sempre teve muita gente. E eu repito aqui na minha casa a mesma coisa, né? Eles gostam de trazer bastante os amigos, eu acho que os amigos também gostam de vir bastante aqui. Tu recria em si mesmo valorização das coisas simples, tu mesmo tenta te melhorar, porque tu está servindo de exemplo para aquela criança que está crescendo. A gente rever valores, rever conceitos, né? Porque eu fui criada num tempo que não se era permitido o namorado dormir em casa, né? Ou mesmo viajar com o namorado, enfim. Acho que a maternidade é a melhor coisa que uma mulher, na minha percepção, é a melhor coisa e a coisa assim mais importante para o teu crescimento, para a tua maturidade. Uma vez a gente fazia tudo escondido, então hoje eu acho que também é bom porque é uma coisa mais aberta, a gente sabe do que está acontecendo, né? A gestação vinda tarde, aos 41 anos, ela pesou um pouquinho. Eu tenho medo, assim, talvez de não conseguir acompanhar futuramente até a fase que elas vão precisar de muito apoio também, né? O pai hoje, a figura paterna é muito presente. Hoje o pai e a mãe se tornam grávidos. O pai também participa muito. Nós temos expressivos números de casais que vêm em todas as consultas do pré-natal. O papel do pai, eu acho que é bem importante, porque na hora que tu tá exausto, ele vai lá e pega. Mas eles ajudam muito na questão de ficar com o bebê para tu poder descansar na hora que ele não tá mamando, na hora que ele não tá trocando fralda, na hora que não tá tomando banho.
cuidados mais pessoais é comigo, banho, trocar cabelo, né, o que tá, assim, cuidados pessoais é. Ele pega junto no sentido, assim, de ajudar a cuidar, brincar, fazer nossas refeições e ir adiantando. Eu ouvia o relato de um professor do colégio das nossas filhas que estão vindo, às vezes, mais pais se inteirar da situação do filho, do rendimento, do que, às vezes, as próprias mães. Eu amo muito eles. É recíproco. Né? E sei lá, eu acho que é isso aí. As fases todas que passaram, eu me sinto assim recompensada de ver que eles estão bem, que eles, né, estão felizes, com saúde. Eu já li alguns estudos aí que diz o quanto é importante a presença da avó também no bebê. Então tem que largar para as avós e saber que elas vão cuidar direitinho. Eles amam as avós, né? O Bernardo ama as duas vó dele, as bisa também. E é uma babação, né? Todo mundo ama ele, quer pegar, quer afofar, quer beijar, é uma beijação toda. Eles vão, certo, casar, ter filhos, né? Daí eu vou experimentar a sensação de ser avó, que dizem que é muito melhor do que ser mãe, né? Já que é uma coisa dedicada às mães, né? Dar os parabéns para a Silvana, que é uma mãe excelente, não tenho, né? E não só para ela, como para todas as mães, que é um trabalho muito bonito, assim, ser mãe.